Fala aí, torcedor do Corinthians, sejam muito bem-vindos a mais um vídeo aqui no canal. Galera, Corinthians infelizmente empatou com o Vasco, vai decidir agora o jogo no domingo lá no Maracanã contra o Vasco da Gama e vai ter que precisar da vitória ou até empatar novamente. Galera, comenta aqui abaixo o que vocês acharam desse empate do Timão. Bora ver o que a mídia repercutiu sobre esse empate. Eles detonaram os jogadores do Corinthians, bora ver o que eles falaram. Sem mais enrolações, bora pro vídeo, galera. Aqui direto da Neoquímica Arena, um frio, uma noite gelada e uma das piores decisões de campeonato que eu vi nos últimos anos. Há muito tempo que eu não vi uma final tão ruim como eu vi aqui nessa quarta-feira. E olha, o clima frio não estava só na temperatura, estava no jogo. Não tinha clima de decisão de campeonato aqui, estava xoxo, estava sem graça. Corinthians, mano, Mauro Betting, Nicola, meu amigo Júlio César, uma atuação simplesmente bizarra do Corinthians, uma atuação bizarra do Corinthians, e até agora era um consenso geral dos torcedores que estavam aqui na Neoquímica Arena, o que fez Dorival Júnior hoje aqui. O primeiro tempo do Corinthians foi péssimo, e o segundo tempo conseguiu ser pior. E eu queria perguntar para quem jogou bola, daqui a pouco o Júlio César pode me explicar, se o time vai mal o primeiro tempo inteiro, por que volta para o segundo tempo sem fazer uma mudança e com 5 minutos de jogo o Dorival fez 2 mudanças? Carrillo entrou péssimo, Garro não jogou nada, Yuri Alberto nada, Martínez, meu Deus do céu, e o Vasco, o Fernando Diniz hoje, o Vasco não criou muito, mas o Vasco aqui marcou o Corinthians que não deixou o Corinthians jogar. Então, mano, se o Corinthians quer ser campeão domingo, precisa melhorar muito, mano, porque o que o Corinthians fez hoje aqui foi uma vergonha, mano. Concordo, Benja. Boa noite pra você, boa noite a todos que estão ligados aqui no Arena SBT. Cara, a partida do Corinthians hoje foi escabrosa. E eu concordo também com relação ao Dorival. Quando eu falo que quando o Corinthians precisar de um técnico não terá, esse jogo mostrou isso. O Corinthians no primeiro tempo foi muito mal e eu concordo com você. Ele vendo que o Corinthians estava realmente muito abaixo, um grande treinador já teria mudado no primeiro tempo. O Corinthians estava jogando dentro da Neoquímica Arena, cara, com a torcida a favor. Era a chance que o Corinthians tinha para poder, sim, tentar fazer alguma coisa diferente, inclusive construir uma vantagem para levar para domingo para o Maracanã. E mesmo assim ele não fez. Inclusive, daqui a pouco a gente pode debater um pouco mais, o Benja, Mauro, o Júlio e Nicola, a respeito da saída do Memphis, que estava insatisfeito, gesticulou. E o Dorival, o que o Yuri Alberto é seu que ele não sai do time? O Yuri Alberto, ele perdeu um gol, tudo bem que estava impedido ali, depois o Bandeira deu impedimento, mas se não tivesse impedido, ele teria perdido talvez a melhor chance que o Corinthians teve no jogo de novo. O Yuri Alberto, ele tem uma cadeira cativa nesse time do Corinthians que ele não sai. O Memphis hoje, com todo, talvez aí, o marasmo que estava o time do Corinthians, ele estava muito mais ativo na partida do que o Yuri. Por que o Yuri Alberto não sai do seu time, Dorival? Viu, mano? Só um detalhe, tá? Atrás aqui do banco de reserva do Corinthians, na hora que o Dorival tirou o Depay, muitos torcedores ficaram revoltados aqui. Inclusive, uma cena que eu vi, tá? O Depay não saiu muito feliz, não. Ele faz um gesto com a cabeça. E aqui, mano, muitos torcedores não gostaram, não. Queriam que saísse o Júlio Alberto. Fato. Vocês concordam? Então, aí tem que perguntar para o nosso convidado especialíssimo, campeoníssimo, Júlio César, que faz um trabalho muito legal, já terminando a carreira no Red Bull Bragantino como goleiro, agora há 7, 8 anos em Bragança, fazendo um trabalho muito legal. Muito obrigado, Júlio César, pela sua presença, campeão brasileiro em 2011 pelo Corinthians e tendo como vice, então, o Vasco da Gama, que à época era campeão da Copa do Brasil. Boa noite, Mauro, boa noite, mano, Nicola, boa noite, Benja, prazer estar aqui com vocês. Nessa noite especial, nesse dia especial. Boa noite, Benja. Esse dia especial de futebol, né? Um dia recheado de boas partidas aí.
Hoje, infelizmente, o Corinthians não fez uma boa partida, mas tá tudo aberto ainda, né? Tá. Perdeu a oportunidade de sair na vantagem, mas tá igual. Quem perdeu mesmo foi o Vasco. O Vasco jogou melhor que o Corinthians, né, Beija? Tem muito mérito do Vasco, mas concordo contigo, Beija. Aí no frio de Itaquera, aliás, dia 17 de dezembro, 16 graus, parece que a gente tá lá, onde o Flamengo também foi muito legal, só perdeu nos pênaltis pro PSG. Mas foi um jogão à tarde aqui, horário de Brasília. Concordo contigo, não é fácil sempre concordar contigo, Beija. Foi um jogo tecnicamente muito fraco e o Vasco podia ter tido resultado melhor em Itaquera. Nunca vai ser fácil, aliás, são 9 confrontos em Itaquera, são 2 empates do Vasco, 7 vitórias corintianas. Mas pelo que o Corinthians não jogou e o Vasco foi melhor, não tão melhor, podia ter saído ou voltado para o Rio de Janeiro com vitória, né, Beija? Com certeza, Mauro. Agora eu vou te falar, tá 16 graus, mas uma sensação térmica aqui de uns 11, um gelo. Mas eu queria perguntar pro Júlio César, que jogou bola, que trabalha com futebol. Júlio César, me explica. Se o Corinthians fez um primeiro tempo muito ruim, e aí o Dorival volta pro segundo tempo sem mexer em ninguém. E aí, com 5 minutos de jogo, ele faz 2 substituições. Qual a explicação para isso, Júlio César? Bem, já é difícil de saber o que ele pensou, mas pela minha leitura, às vezes você não precisa mudar a peça para mudar o esquema do jogo. Às vezes ele quis, com os mesmos jogadores, fazer algo diferente e viu que às vezes não encaixou. Aí não encaixou, ele foi obrigado a fazer as alterações, mas acredito que seja isso. Tem muito treinador que às vezes ele muda o jogador de posição, ele muda o time taticamente. Aí não dá certo, tem que trocar mesmo, tem que colocar sangue novo. Então, pode ter sido isso que tem acontecido. Então vou aproveitar e chamar meu amigo Kleber Gladiador, grande Clebão. Cadê o Clebão aí na tela pra entrar no assunto aqui com a gente? Ô Kleber Gladiador, velho. Mas que jogo feio. Que final de campeonato assustador, hein, Kleber? Pelo que os dois jogaram hoje, nenhum merece ser campeão, hein, Clebão? Boa noite, Benja, boa noite a todos aí do estúdio. Júlio, um abraço pro Júlio aí. Um dos melhores goleiros aí quem dera. Eu tive o privilégio de jogar contra, né? Muitos confrontos. Mas realmente, Benja, o jogo foi muito ruim, eu esperava mais, principalmente do Corinthians que tá jogando em casa, né? O Vasco, pra mim, também fez uma partida melhor do que o Corinthians. Mas, cara, o jogo tá aberto, né? Um 0-0. O Corinthians foi lá contra o Cruzeiro, lá no Mineirão, e venceu lá dentro. Ô Nicola, a loja tá aberta. Apesar do Vasco não ter ganho, eu acho que o Fernando Diniz no primeiro tempo deu um nó no Dorival. Agora, o segundo jogo, Nicola, era um consenso aqui. O torcedor do Corinthians aqui saiu muito desanimado com o que viu. Muito desanimado. Eles não esperavam. Todos os torcedores reclamando demais do time, da apatia. O time do Corinthians hoje foi sangue doce, Nicola. Ô, Beija, boa noite pra você. O que o Dorival precisa fazer no domingo? Boa noite. Desculpa, te interrompi. Boa noite pra você, boa noite pra todo mundo que tá nos assistindo. Esse jogo fez jus ao que foram as posições de Corinthians e Vasco no Campeonato Brasileiro, 13ª e 14ª colocações, né? Fiquei com a impressão de que o Corinthians menosprezou o Vasco e talvez tenha entrado na onda da torcida. O time do Vasco não é tão ruim quanto muita gente imagina. Vale a lembrança de que o Vasco eliminou Botafogo e Fluminense, que são times de investimento muito maior e que disputaram a Copa do Mundo de Clubes na metade do ano. Eu acho que o confronto está absolutamente aberto. Não consigo nem colocar o Vasco como o favorito. 50-50, mesmo jogando fora de casa, o Corinthians mostrou contra o Cruzeiro que é capaz de vencer. Mas o que me chama a atenção é que como esse Corinthians não é capaz de jogar 2 partidas boas seguidas. Porque faz um grande jogo contra o Cruzeiro em Minas. Faz um primeiro tempo péssimo em casa contra o Cruzeiro, reage no segundo tempo. Vem para esse jogo e faz outra partida muito ruim. Aquela história de que o time que escolhe jogos para essa partida eu acho que não vale, né? Porque não tem como não escolher uma final. Aí eu acho que passa muito pelo Dorival Júnior. E aí só para completar e passar a bola para vocês, o principal fantasma do Dorival está empregado, o Tite.
havia dentro do Corinthians uma vontade muito grande em trocar o Dorival pelo Tite, e isso aconteceria se o time não fosse campeão da Copa do Brasil. O Tite está empregado no Cruzeiro, mas se o Corinthians for vice-campeão, jogando essa bolinha no Rio de Janeiro, a chance de o Dorival continuar para o próximo ano é bem pequena. Mas, ô Mauro, era isso que eu ia te perguntar. O Nicola tocou no assunto que o Corinthians escolhe o jogo. Mas, ô Mauro, hoje era uma final de campeonato em casa, Mauro Betti. O Corinthians entrou em campo hoje como se tivesse na 10ª rodada do Brasileirão. O Corinthians hoje não fez absolutamente nada, Mauro. O Beja, você colocou um ponto... O que acontece com esse time, Mauro Beja? É muito estranho, Beja, e o Nicola fez uma análise perfeita mais uma vez. Pareciam as equipes do Campeonato Brasileiro, que ficaram devendo bola, tanto o Vasco quanto o Corinthians, mas o Vasco, de novo, era um jogo que ele poderia ter vencido, mas mesmo assim é muito pouco. A primeira defesa de goleiro para valer foi o 6 do segundo tempo, né? O primeiro tempo foi um 0-0 com gols, porque teve 2 lances de gols anulados, ou seja, não aconteceu nada. A melhor defesa, para defesar o Léo Jardim, é um lance que o Mano destacou aqui, que o Roberto estava perdendo um gol, uma defesa fabulosa do excelente goleiro, mas de novo, é muito pouco. Eu sei que tem o desgaste de final de temporada, mas na dúvida é só ver a intensidade do jogaço, em que o Flamengo foi muito bem, ainda que vice-campeão mundial, perdendo por um imenso PSG. Tudo que a gente viu à tarde, horário de Brasília, agora à noite a gente não viu. Se a gente tirasse esse jogo de uma final de Copa do Brasil, com 2 colossos como Vasco e Corinthians, Beija, a gente teria trocado de canal. Mas o que mais me surpreende aqui, gente, o Kleber, o que mais me surpreende é que não tinha clima de final de campeonato aqui na arena. Não tinha clima fora, não tinha clima dentro do campo. Eu queria entender o que aconteceu. Era uma passividade, Kleber. O Martínez é um caso sério. É um caso sério. A bola hoje não chegava no Yuri Alberto. O Maicon entrou, ele não acertou um passe. O Dorival hoje ninguém entendeu aqui o que o Dorival quis fazer, Kleber. Não, eu acho que o Corinthians mudou um pouco a forma de jogar. O Corinthians, ele surpreendeu demais. Ele criou uma expectativa no torcedor muito grande pelo jogo que ele fez no Mineirão contra o Cruzeiro, Beija. Ninguém esperava que o Corinthians fosse fazer um jogo tão bom como fez contra o Cruzeiro, que para mim era o principal... entre os 4 era o favorito, né? É o time que tem jogado melhor. Então o Corinthians, ele surpreendeu o Cruzeiro e surpreendeu todos nós da forma que ele jogou lá dentro. E é diferente, cara. O Vasco, ele não tem a mesma postura do Cruzeiro, ele não tem a mesma qualidade, apesar de ser um time bem competitivo, ele não tem a mesma qualidade dos jogadores do Cruzeiro, né? E é óbvio também que a característica, para mim, a característica de Corinthians e Vasco, ela é muito parecida, né? Diferente do Cruzeiro. O Cruzeiro é um time muito mais técnico, um time que propõe jogo. O Vasco, por mais que o Diniz gosta de fazer isso, não tem qualidade como tem o Cruzeiro para poder fazer isso. Então o Corinthians, eu acho que não conseguiu propor o jogo. E o Corinthians não é de propor jogo, né? A gente sabe que o Corinthians você pegar aí no ano do Corinthians, a partida que a gente viu ele propor aí, a gente conta nos dedos. Então o Corinthians tem muita dificuldade quando ele tem que propor o jogo. Agora, eu acho que o Corinthians, até comentei aqui, eu acho que o Corinthians, ele vai fazer um jogo lá no Maracanã mais difícil para o Vasco e eu acho que ele tem grande chance de surpreender lá. Mas, mano, a torcida aqui cantou várias vezes aquele grito lá, é sangue no olho, é tapa na orelha e tal. Só que não teve sangue no olho. E eu queria entender, mano, por que tem sangue de olho numa semifinal e numa final de campeonato o sangue é doce? Mas é isso, Benji. O Corinthians, ele tem sido assim durante toda a temporada, mas quando você chega nos jogos decisivos da Copa do Brasil, o Corinthians, ele estava mostrando realmente uma outra postura. E vou te falar também, Benjamin, não sei até que ponto que não é o seu pé frio também. Você tava falando do clima frio de Itaquera, mas, pô, você também tá com um pé frio lazarento, hein? Você foi contra o Cruzeiro, perdemos. Passamos nos pênaltis, mas perdemos o jogo. Aí hoje também, o Corinthians apareceu na seleção de 82 que tava dando certo. Tava aliando bom futebol com resultado. O problema, então, foi a presença do Benjamin em Itaquera. Nenhuma vitória com ele. Benjamin zicou, mano.
Ô, Benjamin, você é um baita de um zica também. Não, você tá louco? Eu tava aqui na final do Paulista contra o Palmeiras. Ô, Mauro, o Corinthians não entra em campo, o Corinthians... o jogador não jogou nada. Não, olha, e a culpa tem é sua. dois caras que hoje jogaram muita bola. O André Ramalho e o Gustavo Henrique. Mauro Betti, Gustavo Henrique Sim. tá numa fase sensacional. Defensivamente, o Corinthians foi bem, até porque o Vasco, embora tenha sido melhor, e cá entre nós eu não tenho moral nenhuma, porque dos 4, como foi destacado aqui até pelo Kleber, dos 4 semifinalistas, o que eu menos achava que tinha condição de ganhar alguma coisa era o Vasco. E o Vasco fez por onde contra o Fluminense, merecia talvez vencer hoje, talvez ninguém, porque foi um 0-0, né? Mas o Vasco foi bem melhor que o Corinthians, se impôs, e jogando na Neoquímica Arena, onde, repito, em 9 clássicos, ele jamais havia vencido e continua sem vencer o Corinthians. Mas o que eu dava um ligeiro favoritismo pro Corinthians, Beija, agora eu inverto. Ainda o meu palpite, meu mureteiro, meu muro betting, é que teremos pênaltis de novo no Maracanã. Mas vejo agora o Vasco com mais condições do que o Corinthians. Não, mas até o Ben já destacou o sistema defensivo, eu concordo com ele, Mauro. Sim, porque quando a gente pega, por exemplo, um ataque do Vasco, porque a gente pode contestar o Vasco no sistema defensivo. Bom ataque. O sistema defensivo do Vasco, ele deixa muitas vezes a desejar, mas se você pegar ali Coutinho, Nuno, o Ryan e o André Gomes, cara, é um poderio ofensivo absurdo. Bom time. E o Vasco, ele vem trabalhando a bola do sistema defensivo sem rifar. E o Corinthians, que tem como característica muitas vezes aí tentar fazer aquele abafa, todas as vezes que o Corinthians subia a marcação, ele era envolvido. Oi? Ô, mano, deixa eu te cortar um pouquinho aí, que o André Galvão tá com o Hugo Souza lá na zona mista. Vamos lá com o André Galvão, mano. E as coisas, quando não estão acontecendo da forma que a gente imagina, acaba que a cabeça fica um pouco quente. E aí, na verdade, eu fui apartar ali uma discussão entre a gente, mas que era uma discussão para nossa melhora, para a gente melhorar, para a gente tentar entender o que estava acontecendo no jogo. E mas ele tá bem, né? Jogou, tá 100%. E a gente tem certeza que a gente vai melhorar e fazer um jogo melhor lá. Porque se a gente quiser ser campeão, como a gente quer, a gente precisa fazer um jogo melhor. Hugo, a gente está ao vivo aqui no Arena SBT, por favor. Você estava falando agora sobre a situação que foi de campo, né? Ali do Yuri com o Mateuzinho, você chegou ali também. Agora, sobre o jogo, né? O que dá para dizer para o torcedor corintiano que saiu um pouco decepcionado, claro, com esperança de que o time vá buscar essa taça no Maracanã, mas o volume de jogo que não foi o ideal para uma partida em casa, uma primeira partida que o Corinthians, claro, queria sair com a vantagem. Cara, é futebol. A gente tinha um plano de jogo, a gente tentou desempenhar, não deu certo, né? E agora a gente tem 2 dias aí para corrigir, para dar o nosso melhor, para a gente buscar entender o que aconteceu, entender o que a gente precisa melhorar, os pontos negativos e positivos. E agora a gente tem mais um jogo, né? Tá tudo em aberto, foi 0-0 o jogo. E a gente entende, óbvio, a frustração do torcedor mesmo que é a nossa, de querer fazer um jogo melhor, de querer vencer dentro de casa. Mas agora a gente tem a noção de que está tudo aberto ainda e a gente vai buscar isso aí lá. Só mais uma ao vivo, por favor. Você acredita que a confiança que o Corinthians adquiriu em outras decisões, em grandes clássicos que teve esse ano, pode fazer a diferença nessa partida de domingo? Cara, é um jogo de 2 grandes equipes, né? A equipe do Vasco é uma equipe muito qualificada, com jogadores equilibrantes ali na frente. Então, mas a gente tem noção que precisa melhorar e a gente é uma equipe madura, né? Nós somos um time cascudo e que a gente vai saber entender o que a gente fez de mal hoje, que precisa corrigir e buscar isso nesses 2, 3 dias até o próximo jogo para que a gente possa fazer um jogo melhor e buscar nosso sonho. Obrigado. Hugo Souza, falando ao vivo no Arena SBT. Benja. Tô aqui, o Beija vai entrar já, volta já vou passar a bola direto pro Beija lá e atrás do Beija tá a torcida do Vasco. Fala, Beija. O Beija acho que tá ouvindo. Tá ouvindo? Não, nós estávamos ouvindo aí o Hugo Souza. Queria perguntar pro Júlio César, de goleiro para goleiro, né? O Júlio César que foi goleiro do Corinthians. Ô, Júlio César, primeiro, o que você achou aí dessa declaração do Hugo Souza? E segundo, como é que você tem visto o Hugo Souza no Corinthians? Também chegou num momento difícil e você, mais do que ninguém, sabe que ser goleiro do Corinthians não é uma missão das mais fáceis, né, Júlio? Não, Benja, não é nada fácil. Ele chegou, ele deu conta do recado, é um goleiro de nível de seleção brasileira, pelo que está mostrando. Gosto muito do Hugo. Pela declaração dele, a gente já vê que é um time maduro, que é um cara que está maduro, que entende o que não jogaram mal, o que precisa melhorar, o que precisa ser feito. Então, acredito que se o time pensa dessa forma que ele tem falado aí, eu acho que tem grandes chances das coisas melhorarem.